ter o número de CRM, e hoje, para nós, em termos de valorização profissional, nós temos que ter o número do CRM e temos que ter o número do registro de qualificação de especialista. Constitui, pelas nossas normas, um ato ilícito o médico divulgar uma especialidade da qual ele não possui o registro. E o registro é esse número, o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. O registro de qualificação de especialista em medicina do trabalho, assim como todas as especialidades médicas, é um critério único, é o critério da comissão mista de especialidade, ele é obtido de duas formas. Ou o médico ele tem o certificado de conclusão do programa de residência médica em medicina do trabalho, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou ele tem o título de especialista em medicina do trabalho, emitido pela Associação Médica Brasileira e Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, são as duas formas de reconhecimento de um médico especialista, em qualquer especialidade médica, e é assim também na medicina do trabalho. Ou o médico fez a residência médica, ou ele tem o título de especialista que ele obtém através da prova. Uma outra possibilidade, que é onde chegou o consenso, né, que seria o direito adquirido, é a Resolução 1960-2010 e tem a 2061-2013, que reconhece, através de diplomas, documentos comprobatórios anteriores a 15 de abril de 1989. Então, todo aquele médico que fez, por exemplo, o curso de especialização, começou a trabalhar, tinha aquela carteirinha antiga do Ministério do Trabalho, sendo a data anterior a 15 de abril de 89, ele tem o direito adquirido de apresentar os seus documentos comprobatórios e ele recebe o registro de qualificação de especialista. Então, isso é como evoluiu as especialidades médicas no Brasil. Por outro lado, né, nós temos a medicina do trabalho inserido, né, no desenvolvimento das condições de trabalho e as leis trabalhistas, né, nós temos que observar isso atentamente também, o caminho que vem desde as questões da saúde, segurança do trabalho, até chegar aos conceitos de hoje de saúde do trabalhador, e uma coisa que nos chama atenção, né, que foi muito importante, se vocês verem assim, também um marco, né, na nossa história, nós podemos nos reportar ao final dos anos 60 e começo dos anos 70, era um período que o Brasil ele tinha um crescimento econômico muito grande. Era assim, não se destacava muito que na década de 80 e 90 foram os tigres asiáticos, que mais recentemente foi a China. O Brasil, em 1970, 71, 72, ele tinha um ritmo de crescimento econômico muito grande. Por isso que esse é um período que a história registra como o milagre econômico brasileiro. Porque o Brasil ele deu um avanço, ele se agigantou, né, um crescimento econômico muito grande. Mas, infelizmente, isso teve um custo muito alto em acidente do trabalho, em adoecimento relacionado ao trabalho. De tal forma que 1972 foi um ano que, de acordo com as estatísticas oficiais da Previdência Social, 1972 foi um ano que o Brasil teve 20% da sua classe trabalhadora ou com acidente de trabalho fatal, ou com invalidez permanente. Isso acendeu luzes amarelas piscando no governo federal, acionou organismos internacionais, o Brasil corria o risco de ter sanções econômicas internacionais, e isso fez com que o governo federal daquela época tomasse ações para tentar melhorar essa grave situação que o Brasil tinha com acidentes de trabalho. E aí veio, no dia 27 de abril de 1972, a Portaria 3236, que instituiu o Plano Nacional de Valorização do Trabalho, o PNVT. A meta 4 era a criação do SESMIT, que veio com a Portaria 3237, de 1972, os Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho. Era um tempo em que realmente era tudo muito emergencial, se precisava de muitos médicos do trabalho, e foi quando começaram os cursos de especialização em medicina do trabalho, que eles foram muito importantes naquela época.
E a Fundacentro, ela liderou isso até 1985, depois as universidades públicas e privadas continuaram, só que veio mudando e evoluindo, né, tantos conceitos de especialidade médica, como nós vimos, né, nos slides anteriores, bem como também o que se exige do médico do trabalho hoje é diferente do que se exigia na década de 70, começo dos anos 80. De tal forma, existem trabalhos, até e artigos, publicados pelo professor René Mendes, pela professora Elizabeth. A professora Elizabeth Costa Dias tem alguns artigos muito importantes, onde mostra claramente o conteúdo teórico, todo o conteúdo de conhecimentos que um médico do trabalho deve ter, ele não cabe num curso de 360 horas. E essa evolução da legislação, que vem desde de 1972, Plano Nacional de Valorização do Trabalho, 1977 teve uma lei federal que alterou o capítulo 5º da CLT, né, e em 1978 veio a portaria 3214, regulamentando a lei de 77, instituindo as normas regulamentadoras. E aí tinha a NR4, né, que reconhecia como médico do trabalho que fez o curso de pós-graduação. Então, a antiga, podemos falar hoje, né, a antiga NR4, ela falava que é médico do trabalho, o médico portador do certificado de conclusão do curso de especialização em medicina do trabalho em nível de pós-graduação, ou o portador do certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente. Então, isso é o que falava a NR4 da década de... essa redação é uma portaria de 1990. Isso gerou um conflito, que existia um conflito entre o que falava o Ministério do Trabalho e o que falava o Conselho Federal de Medicina, baseado na lei de 1957, que dá a definição e os poderes dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina. Então, havia uma discussão, havia, desde essa época, um conflito de normas, e é muito importante o entendimento do próprio Ministério do Trabalho, quando ele publicou uma nota técnica em janeiro de 2005, falando que a NR4 apenas preserva sua eficácia se interpretada estritamente de modo a compatibilizar-se com as normas reguladoras editadas pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, que a certificação exigida para o médico do trabalho seja aquela que confere ao seu portador o status de especialista. Isso foi uma nota técnica do Ministério do Trabalho de janeiro de 2005. E, finalmente, né, isso era um entendimento que já se levava, né, porque havia esse conflito, né, e a lei 3268 de 57, ela já deixava claro que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Então, foi esse, em 2005, o reconhecimento do Ministério do Trabalho. Isso foi uma nota técnica muito importante, onde ele fala que, realmente, a certificação exigida para o médico do trabalho, ele tem que ser aquela que confere ao seu portador o status de especialista. E aí, nós tivemos, né, em 28 de abril do ano passado, 1914, a publicação, finalmente, da portaria 590. Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação em registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, que no nosso caso é o Conselho Federal de Medicina. Então, se resolveu, né, aquele conflito que havia entre o Ministério do Trabalho, entre o Conselho Federal de Medicina, e isso, a portaria ela veio pacificar.
Com a publicação da portaria, em 28 de abril, que nós consideramos que foi um avanço, né, um amadurecimento, mas isso preocupou muito, e principalmente a própria Associação, né, Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, ficou muito preocupado, principalmente com a questão assim, do prazo de adequação. Por isso, logo na semana, logo no dia seguinte que foi publicada a portaria, foi colocada uma nota pública no site da ANANT, onde ela considerava a importância do avanço, que foi a portaria 590, o Ministério do Trabalho realmente, sim, ele dentro de um conceito de valorização, eles estão valorizando a especialidade da medicina do trabalho, mas havia uma preocupação muito grande com o prazo de adequação, e isso já era uma preocupação da ANANT. E realmente, depois da publicação, muitos médicos do trabalho ficaram com uma preocupação muito grande, às vezes médicos que já eram médicos corporativos de grandes empresas, que já estavam lá há 5, 10, 15 anos, e preocupados se ia perder o emprego. Havia uma série de dúvidas com relação à aplicação da portaria. Então, os meses seguintes, isso foi muito discutido. A ANANT manteve muito contato com o Conselho Federal de Medicina, com o Ministério do Trabalho, participou como convidadas de reuniões do grupo tripartite, formando um consenso de como ficaria essa questão de um prazo de adequação para todos os médicos. E aí veio, em dezembro, né, já quase no final do ano, havia uma preocupação que não ficasse para o ano seguinte, por isso ela acabou sendo publicada no dia 23 de dezembro, né, às vezes olhando assim pode parecer meio estranho, né, no quase pleno Natal, né, mas havia uma preocupação de não ficar para 2015, então, em dezembro, foi publicada a portaria 2018/2014, que ela concede o prazo de 4 anos. Então, nesse prazo de 4 anos, é aceito ainda a condição anterior da NR4, né, que indicava que é o médico que tem o curso de especialização, ele pode atuar como médico do trabalho, tendo 4 anos para ele poder se adequar às novas exigências, que é ter o registro de qualificação de especialista, o RQE, que nós falamos nos slides anteriores, que ele obtém, seja pela residência médica, seja pelo título de especialista, ou se ele tiver documentos anteriores a 15 de abril de 89. Então, essa é uma portaria que veio dar uma certa, assim, tranquilidade e baixou um pouco a poeira, e isso faz com que permite com que o médico ele possa ter um planejamento para ele poder projetar a sua profissão para uma valorização maior, que é o pleno reconhecimento como um médico especialista. Um outro ponto importante que nós muito discutimos na medicina do trabalho como especialidade médica, se tem médicos do trabalho em números suficientes, isso é uma discussão, né, e um trabalho muito importante que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CREMESP também, o projeto Demografia do Médico Brasileiro, onde mostra, né, o número de médicos total, o número de médicos especialistas. Naturalmente, no país como um todo, nós somos mal distribuídos, concentrando mais na região sul e sudeste, e nós vemos um comportamento que é similar, né, com a medicina do trabalho. O Conselho Federal e os regionais de medicina têm registrados como especialistas 12.756 médicos em todo o Brasil, e é um número importante, porque nos coloca em sexto lugar. Hoje, no Brasil, nós somos a 6ª especialidades médicas. Estamos à frente, inclusive, de especialidades até mais tradicionais, como a cardiologia, que é a 7ª colocada, com 11.500 especialistas. A ortopedia está em 8º lugar, né, com 10.000. E a medicina do trabalho, ela é a 6ª especialidades médicas, com 12.756 médicos. Um projeto que a ANANT está levando à frente há alguns anos, não concluiu ainda, é o levantamento
para ver quantos médicos do trabalho atuando nós temos no Brasil. Isso é um número ainda não conhecido, mas que ultrapassa os 20, 25 mil. Nós devemos ter em torno de 30 mil médicos do trabalho no Brasil inteiro. 12.756 têm o registro de qualificação de especialista. Falando um pouco sobre os cursos de especialização, então nós tivemos os primeiros cursos de especialização, começaram com a Fundacentro até 1985, e as instituições de ensino públicas e privadas que fazem o curso, né, e o fazem até hoje. Muito se discutiu a questão da formação do especialista, e muito se discute até hoje, e o consenso que se tem realmente é que o que se requer do médico do trabalho, conhecimento em termos de ergonomia, toxicologia, sistemas de gestão, né, são tantos conhecimentos que exige do médico do trabalho hoje, diferente do médico do trabalho da década de 70, que realmente 360 horas não é suficiente para formar o especialista. Claro que assim, o nosso padrão ouro, realmente ele é a residência médica, que tem, em 2 anos, dedicação exclusiva, em tempo integral, uma carga horária de 5.760 horas. A nossa legislação e aquele texto antigo da NR4, ela levava assim, a essa situação onde o médico que queria ser médico do trabalho, ele tinha 2 opções. Ou ele fazia um curso de 360 horas, um final de semana por mês, durante um ano, ou ele fazia a residência médica, 5.760 horas, em 2 anos, dedicação integral, né, exclusivo. Claro que quase todo mundo, né, um número muito grande de médicos, fazia um curso de 360 horas. Esse é um dos motivos pelos quais, até hoje, nós temos muito poucas residências médicas no Brasil. Temos muito poucas. São em torno de uns 12 programas de residência médica, chegar algo perto de 30 vagas de residência no Brasil inteiro, nós temos muito poucas residências médicas no Brasil. Daí que surgiu, em 2004, uma certificação da ANANT, que é a acreditação do curso. Isso foi também pactuado com a própria AMB, uma acreditação do curso, é uma certificação que procura o ensino com qualidade, treinamento, serviço supervisionado, uma revisão da acreditação a cada 3 anos. São cursos que têm a formação mínima de 2 anos, que é o que se exige para uma especialidade médica, uma carga mínima de 1.920 horas, e os cursos com acreditação da ANANT, eles vêm cumprindo um papel importante, uma vez que o crescimento pela sistemática, pelo como funcionam as residências médicas, o crescimento de vagas, de programas de residência médica, ele realmente é muito lento, ele demora assim, em crescer. Então, a acreditação dos cursos, elas vêm cumprindo um papel fundamental atualmente na formação do médico especialista. Toda essa discussão, a medicina do trabalho como especialidade médica, essas novas normas, esse posicionamento do próprio Ministério do Trabalho, falando que não faz sentido a definição de médico do trabalho se não for aquela, né, que confere ao seu portador o status de especialista. Às vezes até muitos lembram o próprio artigo 5º da Constituição, que fala da isonomia, né? Não é possível nós termos o especialista em medicina do trabalho e o médico do trabalho. Na verdade, isso é uma denominação única, né? O médico do trabalho, ele é o especialista em medicina do trabalho, e isso para nós é muito importante. Nós, em todo esse caminhar, em toda essa construção, nós já tivemos muitos problemas. E por isso que eu coloco como exemplo um artigo que foi publicado em 2006, numa revista científica indexado, Cadernos de Saúde Pública, onde um médico do trabalho, o Luiz Carlos Fadel, que é da Oswaldo Cruz, ele publicou esse artigo questionando
de frente todos os problemas da medicina do trabalho, e os senhores veem o próprio título, né? Medicina do trabalho, subciência ou subserviência, né? Então, esse artigo ele foi um impacto muito grande para nós, né? Na época, foi um impacto assim, de frente, né? E realmente um questionamento que nos fez muito pensar o que nós queremos como médicos do trabalho. É isso que nós queremos para a nossa profissão, ou o que nós conversamos, e que são até os critérios que definem uma especialidade médica: ter demanda social definida, ter conhecimentos específicos, ter critérios epidemiológicos. Então, nós somos especialidade médica, né, ou não, né? Então, esse artigo ele proporcionou uma discussão muito importante. Por outro lado, teve um outro trabalho muito importante, feito pelo Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, uns anos atrás, onde eles começaram a olhar os médicos que sofrem processo ético profissionais, quantos têm título de especialistas, quanto não têm. E eles demonstraram que, por exemplo, na cirurgia plástica, 97 dos médicos processados, eles não têm título de especialista. No caso da medicina do trabalho, 96,7% dos médicos processados não têm título de especialista. E o que é algo talvez bastante coerente, eu diria até óbvio, porque o médico que se prepara, que ele se aprimora, se aperfeiçoa para ter o título de especialista, ele melhor se qualifica. Então, naturalmente, ele fica mais protegido para que não tenha processo ético profissional. Não, esse é processo ético profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, o título de especialista em medicina do trabalho, o título ele é obtido através da prova aplicada pela Sociedade Científica da Especialidade, no nosso caso a ANANT, em convênio com a Associação Médica Brasileira. A prova é realizada todo ano, vinculada aos congressos médicos. Atualmente, o título de especialista ele é considerada a melhor forma de mostrar a toda a sociedade, a comunidade médica em geral, a nossa qualificação profissional necessária para lidar com competência e os assuntos relacionados ao exercício da profissão. O título de especialista ele vem crescendo em valorização, de tal forma que ter o título de especialista ela é hoje um upgrade, ela valoriza muito. Por isso vocês vejam que mesmo o residente que tem o reconhecimento da especialidade, não precisaria, teoricamente, fazer o título de especialista, porque são as duas formas de reconhecimento, né? Ou o médico faz a residência ou ele faz a prova de título, mas mesmo assim, praticamente todos os médicos que fazem a residência, eles terminam a residência, eles fazem a prova de título, porque isso valoriza a profissão do médico. E, finalizando, né, e falando da prova de título, a próxima prova já vai sair o edital, vai ser realizada no dia 25 de abril de 2015, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Nós vamos ter o seminário Sudeste da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e no dia 25 de abril vai ser realizada a prova de título. Então, eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para todas as dúvidas, comentários, e o objetivo dessa palestra, nessa primeira reunião científica de 2015 da ANANT, foi dar uma pincelada de como se constitui, como funcionam as especialidades e o que representa as especialidades médicas do Brasil, a medicina do trabalho como especialidade médica, a medicina do trabalho nessas normas do Ministério do Trabalho e a importância da formação no médico do especialista e para onde nós queremos ir como especialistas, para onde nós queremos ir como profissionais bem qualificados e valorizados no mercado. Nós necessitamos da valorização da nossa especialidade médica. Citando o Edson, que era um anterior presidente do Conselho Federal de Medicina, ele falava muito isso, nesse resgate da dignidade médica, nesse resgate da boa formação do médico, onde ele falava que realmente o médico, que ele é mal formado, ele
ele atrasa o diagnóstico, ele gasta mais, porque até pede exames desnecessários, ele interfere, né, na conduta dos outros médicos. Então, para nós, é muito importante essa discussão que trata da formação do médico especialista e do reconhecimento do médico especialista no Brasil. E como nós caminhamos, né, para esse sentido, e essas duas portarias, a 590 alterando a NR4 e a 2018 dando prazo de 4 anos, é permitir que nós, como médicos e como profissionais, nós possamos nos qualificar para ter esse reconhecimento que tem sido importante, que é o título de especialista. E aí eu finalizo com mais duas mensagens, né? A primeira, para quem vai fazer a prova de título, é importante observar, e o edital mostra isso, existe um equilíbrio. A prova de título, ela tem a prova curricular, que tem um currículo vitae padrão, que o médico preenche, e tem a prova escrita, que é feita lá no Congresso, a próxima é no dia 25 de abril. Isso existe um ponto de equilíbrio, a prova curricular tem um peso 3, a prova escrita tem um peso 7, de tal forma que um médico, que ele já atua como médico do trabalho, e ele participa de congressos da ANANT, congressos como tem aqui a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, a APANT, ele não é difícil ele conseguir a pontuação máxima de 100 pontos, que é um peso 3, ou seja, que para a nota dele fica faltando 4. Isso ele consegue em torno de 64% de acerto na prova. Se ele não participa de congresso, ele não tem pontuação na prova de título, ele pode chegar no dia da prova precisando tirar 94%, 95% de acerto. Então, esse estudo cuidadoso, né, do edital e da preparação do currículo vitae, ela é muito importante, porque é um ponto de equilíbrio, e até porque, na medicina, principalmente, a prova sempre ela é meio relativa, né, para ver todas as competências, habilidades, a empatia que o médico deve ter, a prova sempre é relativa. E isso é um ponto de equilíbrio. E a outra mensagem, finalizando, né, a última mensagem, é a importância da participação de todos nós nesses eventos, nesses nossos congressos, tanto para aprimoramento, tanto para aperfeiçoamento, para termos melhores conhecimentos, chegarmos a consensos com esses temas que são muitas vezes muito polêmicos, e nós podemos chegar a um consenso, é muito importante a participação. E é muito importante também a participação nas nossas entidades médicas, porque fortalecendo as nossas entidades médicas, nós conseguimos encaminhar esses temas que muitas vezes são muito polêmicos, que envolvem muitos interesses, encaminhá-los para aquela situação que, voltando naquele primeiro slide que falava do capítulo 1º do Código de Ética Médica, nós caminharmos no sentido sempre de ter o principal, que é a saúde do trabalhador e a valorização das nossas condições de trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer dúvida, comentário, qualquer esclarecimento. Obrigado. Agradecemos, então, ao doutor João Anastácio, que nos abrilhantou com essa brilhante apresentação, com uma série de referências. É sempre muito rico observar esse tipo de apresentação, que passa muito longe do achismo, recheada de dados, de referências, que faz realmente a gente pensar nesse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Gostaria de agradecer muito a presença dos alunos da Universidade Federal do Paraná, que estão aqui presentes nesse sábado de manhã, e convido a todos para a gente fazer 15 minutos então, de intervalo e retornar para uma discussão a respeito desse tema com a doutora Keti, com o doutor Anastácio e com os demais aqui integrantes da diretoria.
Nossa, mas excelente a sua apresentação. Eu adorei. Obrigado. Inclusive, É um assunto muito nosso do dia a dia mesmo. eu achei formidável o panorama que você traçou histórico da nossa especialidade, da regulamentação, de como evoluiu. E como eu falei em público, as referências para mim numa palestra são tudo, sabe? Ficar só de achismo, assim, Fica muito na opinião pessoal. muito. Cat, e aquela medida provisória 664 lá? Pois é, não tá. Ela não Não foi convertida em lei, né? regulamentada. Hoje, amanhã, tá valendo. Os outros Se 60 você dias. quiser morrer proximamente, morra hoje para deixar Metade, a pensão para tua mãe, Depois pra é tua, metade. pra tua esposa. Você é casado? Sou. Depois Morra a metade. hoje. Eu também. Se eu tiver que morrer essa semana que vem, então que seja É. hoje. Que daí eu deixo a pensão inteira pro meu marido. Mas mesmo a questão dos 30 dias, o INSS Lógico. só após aos 31 dias, né? Que vai No fazer 31º, Mas não, eu acho que isso não está regulamentado. Eu acho que ela não foi aprovada. A medida... Então, a medida provisória, ela entrou em vigor na data de publicação, que foi no finalzinho de Mas dezembro. ela diz Só que isso ia entrar em vigor em 1º de março. Então, na verdade, A partir de ela 1º deu de um março. prazo de 2 meses. Então vai começar em março. Ou seja, a partir de março está valendo, Cat. Só vamos periciar depois do 30º dia. No 31º, mas... A partir do 30º dia. 31º para frente. Tá. Mas você tem... Eu não sei se isso Sim. vai valer a partir de segunda-feira. Vai pelo seguinte, a medida provisória, ela sempre tem uma vigência de 60 dias e renovação automática por mais 60. Se depois desses 120 dias não for convertida em lei, ela cai. Mas ela não foi vetada. Até onde eu sei, não. Não foi vetada. Vai cair muito o número de perícias que o INSS vai ser requisitado. Pode começar? Mas vai ser muito bom, porque daí a gente consegue colocar os pedidos de procuração. Tá. Apesar que para a empresa não vai ficar tão bom, mas para o meio de trabalho vai ficar muito. Muito bom. Vai Porque responsabilizar ele. E aí vai dar mais autonomia. Sim. Eu acredito que aqueles médicos que trabalham aqui sabem se posicionar, vão ter mais autonomia. O meu desde que eu entrei ele dobrou de mão pelos argumentos que eu fiz e pela minha postura frente à direção. Eu acho que não... Pronto. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer. Relevância profissional. Exatamente. Não é impor, é argumentar, mostrar, né? Só que para isso tem que estudar. Isso não pede ser. Mas tem mais do que isso. Você tem um conjunto de empresas, essa educação. E ficou bem dinâmico, né? Também não abriu, né? Pessoal, vamos recomeçar a reunião. Eu vou passar a palavra para a doutora Cat, que vai começar a conversar a respeito de algumas ponderações sobre o tema. E após a fala da doutora Cat, vai ser passada a palavra para a plateia interagir com os palestrantes. Eu não trouxe nada de slides, mas eu vou ficar de pé porque eu sou muito pequena, assim pelo menos vocês podem me ver. Obrigada por terem chamado o CRM, eu acho que é uma oportunidade da gente mostrar o que é o CRM, porque a gente vê nas falas dos médicos que existe uma confusão muito grande a respeito do papel do CRM. O CRM não é um órgão de defesa do médico, o CRM é um órgão de defesa do prestígio da profissão médica, é um órgão de registro de médicos e de especialidades médicas, de fiscalização do exercício profissional, e é um órgão judicante, quer dizer, um órgão que julga médicos. Não é muito simpático quando a gente fala em fiscalização e fala em julgar médicos.
Mas, apesar de nós não defendermos médicos, quando nos deparamos com médicos que agem corretamente, é lógico que acaba se defendendo esse médico. Ao mesmo tempo que, quando o médico age de maneira errada, ele deve ser punido se for levado ao CRM. Mas, hoje, a questão que me trouxe aqui é a questão do título de especialista. Então, vejam bem, eu falei que os conselhos de medicina têm, por lei, a função de registrar títulos. Não é o CRM quem determina as normas que vão permitir que o título seja registrado. O título registrável no CRM, o título de especialista, é aquele que a Associação Médica Brasileira reconhece como tal. A Comissão Mista de Especialidades é que vai determinar o que é preciso para fazer o registro, para se obter o título e registrá-lo no CRM. Tá? Então, não é que o CRM não aceitou. O CRM aceita aquilo que a Associação Médica Brasileira emite. E a Comissão Nacional de Residência Médica também. Então, são os dois órgãos que podem emitir títulos que o CRM tem condições de registrar como título de especialista. Só a Comissão Nacional de Residência Médica e a Associação Médica Brasileira, da qual a ANANT, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, faz parte como uma das especialidades. Então, no fundo, é a ANANT e a Comissão Nacional de Residência Médica. Só que a ANANT também tem que obedecer às regras da Associação Médica Brasileira. E uma especialidade só pode ser considerada especialidade se o tempo de especialização, de treinamento para especialização, for de 2 anos. E uma área de atuação tem que ter pelo menos 1 ano de treinamento para poder ser aceita como área de atuação, ou o título poder ser registrado. Então, já começa daí, tem que ter 2 anos. De tempos em tempos, o Conselho Federal de Medicina baixa uma resolução dizendo que os médicos que conseguiram, que fizeram uma especialização, digamos, 20 anos atrás, eles podem registrar. Deve ser por decurso de prazo, deve ser por antiguidade, por qualquer coisa assim. Agora, em 2012, foi baixada uma resolução que dizia o seguinte, que os cursos de especialização acabados até abril de 1989 poderiam ser registrados como especialidade. Foi uma brecha, foi uma maneira, talvez, de acomodar pessoas que tinham o título, que faziam a especialidade. Um amigo meu, ortopedista, ele fez um curso desses na Itália, na década de 80. Trabalha como ortopedista desde lá. Já é aposentado do INSS, onde ele foi perito, continua trabalhando como ortopedista, tem 60 e tantos anos de idade. Ele não tinha como registrar o título dele. Quando veio essa resolução, ele entrava exatamente nessa brecha. Então, de tempos em tempos, vem uma resolução dessas para permitir a acomodação de algumas pessoas. Não sei se isso virá novamente um dia. A última vez que aconteceu foi em 2012. Parece que a penúltima vez tinha sido em 2002. Talvez daqui a mais alguns anos aconteça de novo. Hoje, como é que é? Tem que ter um curso de 2 anos, tem que preencher os critérios da MB, para você poder chegar lá e registrar o título que você já obteve, não é o CRM quem concede o título. Esta semana, na plenária do dia 23 de fevereiro, a plenária é a reunião de todos os conselheiros, toda segunda-feira à noite, às 19h30, nós fazemos uma plenária. Na plenária de segunda-feira, eu tive a grata surpresa de ver que 2 títulos de especialista, 3, 2 no Rio de Janeiro e 1 de Minas Gerais, 3 títulos de especialistas concedidos registrados pelo CRM de Minas Gerais e o CREMERGE,
que se baseavam apenas em curso de conclusão de curso, agora, de 2002, 2008, qualquer coisa assim, tinham sido registrados. E essas pessoas queriam trazer o registro para o Paraná. E o CRM do Paraná, o nosso Departamento de Qualificação Profissional, não aceitou. Então, isso passou na plenária de segunda-feira. Eram 3 solicitações de título de registro de título de especialista em medicina do trabalho que foram indeferidos. E lá eles tinham sido registrados equivocadamente, só com a conclusão do curso, sem prova, sem passar pela prova da ANANT, sem passar por todo o ritual que vocês passarão. Aí, conversando com o Dr. João Anastácio, agora pela manhã, ele me contou uma coisa, eu contei essa história para ele, né, que teve 3 títulos que foram rejeitados, o registro deles, e ele me contou que tem uma escola de pós-graduação em medicina do trabalho no Rio de Janeiro que faz uma propaganda no seguinte sentido: você faça o nosso curso, que a gente garante o registro aqui no CREMERGE, e depois você transfere para o teu estado. E eu fico muito feliz que não foi registrado aqui. Então, estamos resistindo, mas precisamos continuar resistindo. Por quê? Porque nós precisamos que haja uma qualificação profissional e respeitada da medicina do trabalho. Isso é suficiente? Lógico que não. Precisamos muito mais do que isto. E eu vou ler para vocês um torpedo que eu recebi ontem de uma amiga, médica, perita do INSS, que trabalha comigo e que mandou isso no nosso grupo de peritos. Você recebeu, Mauro? Recebeu? Douglas recebeu? Não? Então, esse torpedo é muito interessante porque ele diz o seguinte: ela foi fazer... Não, peguei o grupo errado, espera aí. Ela foi fazer um exame admissional, provavelmente ela vai trabalhar como médica em alguma empresa, algum hospital, não sei onde, e ela escreveu assim: pessoal, para quem nunca passou por exame admissional padrão ouro de tolo, vejam esta. Fui fazer admissional hoje, a médica perguntou se eu tinha alergia de pele, alguma doença ou tinha ficado internada. Informei que tinha várias alergias. Nada anotou, nem perguntou alergia a quê. Disse que não tinha nenhuma doença.